Olá, famílias! Olá, família! Esse aqui é o Família Ming, esse programa delicioso que nasce ali no coração da África, com o apoio desse best-seller que é o Sapiens, do Harari, que fala da caminhada do homem pelo mundo, pelos 5 continentes. E caminhando os 5 continentes, me deparo aqui com a roda da vida, na companhia de professor Irigaray, professor doutor, FGV do Rio de Janeiro. Professor, que satisfação estar contigo. Bom dia, Alessandro, tudo bem? Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui contigo. Tudo jóia, professor. Conta pra gente um pouquinho. Fantástico ter essa inspiração aí, não é? Não, é porque como você gosta de passear o mundo, eu acho que o que eu mais gosto também é bater perna pelo mundo. Então, se você fala para mim assim, olha, vamos viajar, qualquer coisa que não seja o circuito Elizabeth Arden. Então, eu gosto muito de bater perna então, pela África, né, pelos países da África. Então, mas essa roda da vida foi de uma viagem que eu fiz para o Butão. Então, eu fiquei um tempo passeando lá para o Butão, e aí essa interculturalidade, né? Você aprender, você sair daquele mundinho pequeno que a gente vive muitas vezes e conhecer pessoas com outros olhares, outros pensamentos. É isso que sempre me instigou, né? Fantástico, professor. Quantos países viajados, porque quem chega no Butão é porque já percorreu alguma das capitais do mundo, né? 117? 117? Mais ou menos isso, sei lá, tem que parar para contar, mas chega por aí, 100, 117, não sei. Espetáculo, né? Mas, na Isso... realidade, o meu pai, ele trabalhava na Varig, então eu sempre viajei muito com ele e depois eu morei fora e eu sempre gostei de viajar. Então eu gosto de falar assim, eu gosto de passar a mão assim, né, em mim mesmo e pegar e viajar e é bom quando você vai para outros países, na verdade você está fazendo uma viagem para dentro de você mesmo, né? E isso é muito Falando bacana. nisso, professor, falando em fazer uma viagem para dentro de si próprio, eu queria falar contigo sobre um primeiro conteúdo aí desse mundo da informação, porque hoje a gente está um pouco em quarentena, mas autorizados para viajar o mundo, né? Não, a gente não pode entrar na Europa, a gente não pode entrar nos Estados Unidos, nem na Argentina a gente pode entrar. Então, mas mais via ou menos... streaming pode! Via streaming, pode. via os apps, via tecnologia. Qual que é um diretor assim que chama a sua atenção, que você acha importante que as pessoas conheçam, nesse tempo que a pandemia avança, a quarentena avança, né? E às vezes até as pessoas já assistiram assim, o que é mais comum. Então, o que é bacana parar para ver e pensar um pouquinho? Um que eu gosto muito é um diretor dinamarquês chamado Lars von Trier, e ele trabalha com o Dogma 95. Né? Ele tem um grupo de dinamarqueses que da década de 90, cria os Dogma 95, e eles têm alguns filmes que eu acho bárbaros. Né? Um chamado Dogville, e um que é o meu grande favorito, que é o Dançando no Escuro, que é a própria sensação que eu tenho do Brasil atual, que a gente está dançando no escuro. Lindo filme, professor, lindo filme. E eu me lembro um pouquinho do Dançando no Escuro, a história de uma garota. Que sensibilidade, que talento tem esse diretor, né? Para fazer a gente enxergar essa garota doce, uma garota tão especial. Não, a Bjork deu um show, né? Ela foi assim fantástica, mas ali ele faz uma grande crítica à sociedade norte-americana, ou melhor, à sociedade estadunidense, né? Porque vamos chamar de América do Norte, porque a América do Norte inclui o México e o Canadá também. A crítica ali é muito específica aos Estados Unidos e ela perdendo a visão, sabendo que o filho vai perder a visão também, vai trabalhar nos Estados Unidos na década de 70. Enfim, não vou antecipar o filme para vocês, mas sem spoiler. Sem spoiler, mas como a gente se depara com a hipocrisia, como a gente se depara com o cinismo e como o sistema capitalista montado nos Estados Unidos especificamente é muito cruel. Nem precisa ir no Dançando no Escuro, mas você vê que semana passada teve um senhor que foi curado do Covid-19 nos Estados Unidos, ele recebeu uma conta de hospital de mais de $5 milhões. Quer dizer, porque não tem sistema de saúde gratuito. Eu morei um tempo nos Estados Unidos e realmente as pessoas, o que elas idealizam
dos Estados Unidos, não sei o quanto elas conhecem. Então, onde não tem sistema gratuito, se você não tem essas férias remuneradas, licença de investimento, você diz, não, porque o sick leave que você tem, né? Eu fiquei doente, tudo bem. Se você trabalha, você ganha. Se você não trabalha, você não ganha. Então, às vezes, eu fico Uma brincando com os coisa que... brasileiros, né? Desculpa, eu fico brincando que os brasileiros, eles querem trabalhar tanto quanto os franceses, viver em um estado tão gentil quanto o norueguês e consumir como os norte-americanos, né? Como os estadunidenses. Mas, enfim, são escolhas, né? Não chega Seria a ser ótimo. uma crítica, mas, enfim, para mim não serve. Professor, uma coisa que me chamou a atenção ali no caminho da Bjork, né? Nessa condução do Lars von Trier, a sensação que dá o tempo inteiro tem uma doçura presente na tela, no roteiro, na história, e a sensação que dá é que o sistema ele está ali para aniquilar essa doçura, né? Então, que angústia, talento né? do diretor para trazer isso, né? Ele é muito talentoso. Ele é muito talentoso. Como a gente chegou a comentar, agora tem uma série na Globoplay, são os contos de Ayer, né, Housemaid Tales, que eles que também têm a mesma angústia, que como a nossa doçura muitas vezes se perde na angústia e na aridez das produções econômicas da sociedade que a gente se engaja, né? Existe essa mercantilização dos sentimentos e acho que esse é o grande desafio que a gente tem, de não perder a doçura. A gente entra num jogo tão pesado, um jogo de mercado tão de competição, de disputa, e a gente sempre acha que a gente tem que ganhar e sobreviver, e eu estou disposto a pagar qualquer preço por isso, né? Disposto a pagar qualquer preço por isso, saindo desse filme tão cult que é do Dançando no Escuro, pode ir num filme mais popular, que é O Diabo Veste Prada, que Boa! virava para Legal, mim e uma falava, segunda indicação fantástica, um clássico, né? não, e aí ali a pessoa falava, porque a menina sendo assediada pela Miranda e fala assim, olha, todas as garotas, 1 milhão de garotos matariam para ter esse seu emprego. Ou seja, ela se sentia mal remunerada, ela se sentia explorada, ela se sentia assediada. E então ela fala assim, isso a gente ouve muitas vezes, né? Quantas pessoas gostariam de estar no seu lugar? Se você não quiser trabalhar aqui, tem 1 milhão de pessoas lá fora querendo trabalhar. Você se sujeita a qualquer coisa para ficar com essas migalhas, que no fundo são Interessante, migalhas. né? A gente lembrar dessas grandes instituições, né, professor? A USP, a Getúlio Vargas, a gente falar dessas teorias da administração e no filme da Bjork, Lars von Trier, a sensação que dá é que naquela administração não tem espaço para sensibilidade. É bem isso que você acabou de dizer, que é sair do hospital e ganhar a conta de 5 milhões, né? E ali com Miranda Presley, no Diabo Veste Prada, também não tem espaço, né? Muito curioso isso. E aí vem a questão, será que o cinema inventa ou ele retrata a realidade? Porque quando você fala assim que não tem espaço para essa humanidade, uma coisa o espaço que a gente gosta de discutir muito são os sentimentos nas organizações, a minha maior preocupação como professor eu te falo, é que às vezes eu tenho muito medo e falo isso para os meus alunos que eu não quero formar tecnocratas, né? Porque no caso eu dou aula de administração e é muito importante que esses alunos tenham uma visão que eles são responsáveis não só pelo sucesso financeiro da empresa, que ninguém está dizendo que a empresa não tem que dar lucro, lógico que tem, mas não a qualquer custo, né? Existe uma ética, existe ali uma responsabilidade com os outros e isso, acho que essa é uma questão, já voltando para os cultos, mas não para o filme, mas para um livro, e não sei como familiarizado com uma filósofa chamada Hannah Arendt, e a Arendt ela é judia e ela vai entrevistar os nazistas e o que ela conclui, né, ela viu o julgamento do Eichmann e ela vai entrevistar os nazistas e fala que esses nazistas individualmente eram excelentes pessoas, eles eram gentis, eram bons filhos, eram bons pais, se preocupavam com todo mundo, mas que individualmente eles não se sentiam responsáveis pelas atrocidades, pelas 6 milhões de mortes de judeus, de homossexuais, de ciganos e de eslavos. E aí
até que ponto eu não tenho aí um reflexo da administração, da fragmentação de tarefas, onde você foca só na sua tarefa, você nunca é responsável pelo todo. Ou seja, ele fala, eu não matei ninguém, eu só era um maquinista, eu não matei ninguém, eu só botei no campo de concentração, eu não matei ninguém, eu só apertei. Então, acho que essa é a grande reflexão que a gente tem que fazer em termos de sociedade, em termos de organizações, de empresas, é a nossa responsabilidade. E como professor de administração e como, né, pensador de administração, é como trazer essa visão global, sistêmica, holística de tudo para empresas que são administradas, estão focadas em prática, para que até hoje os nossos alunos de administração começam aula de TGA com Taylor, né, falando de divisão de trabalho, Visão. né, de O homo Taylor, ele econômico, contava os passos, né? Quando ele saía para fazer uma caminhada, ele contava para ir, contava para voltar. Agora, professor, eficiência. voltando um pouco no Dançando no Escuro, fica tão evidente o que você acaba de dizer, né? Porque tem um momento que dá vontade de entrar no filme e falar, gente, façam alguma coisa pela doçura dessa garota. E todas as pessoas seguindo um by the book, seguindo ali a sua lógica de atuação, até consternadas às vezes. Você percebe até os olhos marejados, né, de algumas pessoas, o próprio policial, ele tá de alguma forma solidário, mas ao mesmo tempo o regimento dá para ele a autorização para ele não fazer nada, né? Para o caminho seguir. Professor, alguma sugestão, um artigo talvez, uma nova linha de administração, um sopro de vida? Um sopro de vida? Ai, você faz umas perguntas difíceis. Eu vou fazer. Sabe que eu li um artigo maravilhoso chamado A Administração dos Orixás. Ah, bobão. De um autor fantástico chamado Irigaray. Que espetáculo olha isso, só, professor. A gente já fala dos orixás da administração, mas antes que a gente tem uma consciência que a grande maioria dos textos da administração eles são produzidos sob o paradigma do positivismo e do funcionalismo. São as premissas da modernidade, né, que a gente pode gerar uma grande teoria que vai ser aplicável no mundo inteiro. Então, nossos alunos de administração aprendem as 5 forças de Porter, a matriz BCG, SWOT, eles acham que eles podem aplicar isso no mundo inteiro. Na realidade, a promessa do iluminismo é que a ciência nos faria felizes, que todos nós viríamos como os Jetsons, né, daquele desenho animado, e que tudo seria muito feliz. Só que essa promessa não foi cumprida. Né? Eu tenho uma suspeita que, assim como Bauman, que a gente voltou para a Idade Média, que a religião começa a perpassar a nossa regra, nossa vida, e começa a ter um espaço maior do que deveria ter. Ela sai das igrejas e entra no Planalto. A gente começa a ter uma sensação de que as guerras estão pulverizando, não é a sensação, né? Que as guerras e guerrilhas, os conflitos estão espalhados. Então, quando você vê um menino ser assassinado na favela do Rio de Janeiro, dentro de casa, né? Isso é guerra, isso é violência. Né? E doença, nem vou falar de Covid, mas as doenças das pessoas que são doenças. Hoje, lendo um artigo, até que ponto as operações humanitárias não são pautadas pelo racismo, porque existe uma sensibilidade com a Covid, porque os europeus e norte-americanos e australianos foram impactados, mas ninguém ficou impactado com o ebola na República Democrática do Congo. Ninguém fica impactado com a quantidade de famintos no Sudão do Sul, com os estados famintos. Então, essa é uma discussão que a gente tem, né? Essa é uma discussão que a gente encaminha, né? De repensar saídas. Saída assim, otimista, como você fala, tem duas. Tem o pessoal da teoria crítica, que até acredita que existe uma saída, né? E tem o pessoal da pós-modernidade que acha que não tem saída nenhuma. Mas, quando você fala dos orixás de administração, foi uma análise que eu fiz isso há mais de 20 anos, justamente para resgatar as culturas africanas como fatores constituintes da sociedade brasileira e trazer também o discurso, usando esses arquétipos dos orixás, para discutir sentimentos humanos dentro das instituições, das organizações. Né? Então, a gente pode falar de vaidade, pode falar de orgulho, pode falar de raiva, que é diferente do que se faz atualmente, né? Porque as pessoas acreditam que as organizações são assépticas e que as pessoas são racionais. Né?
Mas Professor, você achei deu... um desafio conhecer a administração dos orixás. E por que isso? Porque me pareceu uma leitura sofisticada. Então é muito curioso, porque à medida que os orixás são bastante diversos, né, e eles têm essa proximidade com atitudes humanas, atitudes de reconhecer o sofrimento, de sofrer, etc., é muito didático o artigo, porque a gente aprende um pouco sobre cada um, mas também que desafio, né? Porque, em linhas gerais, a gente pretende administrar tendo uma bula, né? Uma certa facilidade, uma homogeneização, e na administração dos orixás está proposto uma diversidade ali. E aí, essa foi minha dissertação de mestrado, que eu fiz em 95, 96, a professora Silvia Vergara que orientou. E a primeira grande dificuldade foi até que a academia levasse a sério. Porque você se depara com epistemicídio, como a gente brinca, né? Com uma desqualificação da própria academia. Mas por que é importante? Isso é uma brincadeira, esse menino está levando a sério a administração. E, na realidade, as metáforas, elas são instrumentos fantásticos para a gente entender aquilo que é de muito complexo. Tem um livro da administração chamado Os Deuses da Administração, em que o Hartley trabalha ele usa como metáfora os deuses gregos. Esse livro é adotado, é valorizado, as pessoas acham uma graça. E nessa aula eu falei para você, isso é absurdo. Para que eu vou preocupar com Apolo, com Minerva, que não existem mais, se eu tenho aqui no Brasil o Baluaê, Iemanjá, o Oxum, que existem? Então, o que me leva a partir para essa pesquisa do orixás de administração foi justamente de entender a administração. Porque a gente tinha uma série de técnicas europeias, norte-americanas, japonesas, sendo importadas para o Brasil, como se a cultura brasileira fosse igual à cultura do Japão, dos Estados Unidos, da Alemanha, da França, da Inglaterra. Então, eu usei como metáfora a cultura africana, e aí você sabe, você se depara que foram muitas nações que foram trazidas da África para o Brasil. Então, eu foquei especificamente na cultura iorubá e como ela funcionava na África, aquela cosmogonia, né, iorubá na África, é trazida para o Brasil, e aqui ocorre o sincretismo com o catolicismo, com o kardecismo, enfim, mas essa mudança do candomblé para a Umbanda. E é exatamente isso que acontece na administração. Eu tenho aquelas técnicas gerencialistas japonesas, norte-americanas, que funcionam muito bem, entre aspas, nos Estados Unidos, no Japão, no Canadá, na França, na Inglaterra, mas quando eu trago para o Brasil, eu tenho um jeitinho brasileiro. A nossa noção de tempo é diferente. É que é uma sociedade patrimonialista, gerencialista, tem suas peculiaridades. Isso não é crítica, são só peculiaridades. Então, é justamente eu uso o sincretismo religioso como uma metáfora para o sincretismo das técnicas de gerenciar. E aí foi uma coisa muito bacana no terreiro da Tioqué, lá em Sepetiba, e Uau! Foi fazer pesquisa em campo, professor. E eu descobri que meu orixá era o orixá da casa, eu nem sabia. Ela queria que... Só não fui raspar a cabeça que eu fiquei nervoso, mas aí foi muito bacana. Assustou um pouquinho. Não, mas é um compromisso muito sério, né? É super sério, é verdade. E uma responsabilidade, né? E o compromisso para a vida toda. É... E, enfim, aí eu descobri, fui estudar, tem um antropólogo francês, Pierre Verger, e eu me debrucei sobre a obra do Verger e, enfim, as pesquisas que ele fez na Bahia e na África, em alguns países da África. Enfim, eu peguei justamente esses arquétipos dos orixás para diagnosticar tanto as organizações quanto os empregados, né? E, então, trabalhando com os arquétipos. Eu não estava focando especificamente, por exemplo, na Oxum, na Iemanjá, no Obaloaê, no Xangô, mas nos traços de personalidade deles e como você podia identificar as empresas e como se podia identificar os funcionários. Faz tanto tempo que, para você ter uma ideia, já devo ter utilizado Mesbla, Mapping, Varig, então Uau! para atualizar os exemplos. Que o pessoal imaginou, porque o folheto não vai ter a menor noção do que eu estou falando. Fantástico, professor, fantástico. É hora, né? Eu acho que a hora é bastante ideal para a gente retomar uma obra como essa,
porque a gente está precisando, né, dessas novas referências, de novos caminhos. Às vezes me perguntam, e aí como são os desafios daqui para frente, como sair desse momento? Eu acho que a gente vai ter que sair por aí, por essa porta, tem que sair inspirados, né? Eu acho que a gente está precisando buscar inspirações. E fora do eixo Europa, Estados Unidos e Japão. Eu acho que, como você estava falando do homem que sai da África, que sai do Quênia, eu acho que a gente tem que voltar justamente para onde nós saímos, lá para aquele lago do Quênia, e saber exatamente voltar para as nossas origens e repensar, né? Porque acho que a pergunta é aonde a gente se perdeu. Em que momento que a gente perdeu a empatia com a dor do outro? Em que momento que a gente, quando se veste, bota um terno, bota uma farda, você perde a capacidade de sentir a dor do outro? Eu acho que essa é a reflexão que a gente tem que trazer para a administração. Não sei se tem muito espaço, não. As pessoas devem me achar meio maluco, mas tudo bem. Vamos achar esse espaço, professor. A gente costuma se despedir aqui da família Ming, essa grande família humana, né? E a tecnologia é uma oportunidade para estar todo mundo junto, né? Interessante como ficou mais possível, mais acessível. Então a gente se despede com uma saudação, que é uma saudação final sua. Uma saudação final? Eu não sei se chega a ser uma própria saudação, né? Eu ia falar a saudação do meu orixá, mas não pode. Então... Pode, claro que pode. Não. Mas eu acho que é a esperança de que a gente não se perca, ou que na vida a gente pode perder tudo, a gente só não pode se perder de vista. E não se perder de vista é saber que a gente esse senso realmente de irmandade a gente tem que trazer para o nosso dia a dia. Esse senso de fraternidade a gente tem que trazer para o dia a dia. A gente não pode deixar... A gente não pode ser atropelado por uma loja tecnicista, a gente não pode ser atropelado por uma lógica tão mercantilista, né? Acho que quando a gente fala voltar para a África, é voltar para dentro de si, é voltar para a nossa capacidade realmente de sentir, dos sentimentos, né? Fantástico. Eu homenageio sempre procurando homenagear o que somos todos nós, procurando homenagear o outro também, né? Porque eu não sou exatamente japonês, mas eles arrumaram um jeito tão bacana de dizer isso que tem a minha homenagem, que é o Namastê das culturas orientais. Namastê, professor Irigaray, obrigado demais, que espetáculo, muito obrigado. E para as culturas africanas, então eu bato cabeça para você. A falada eu bato também. Um abração. Obrigado, querido. Um abraço, fica com Deus. Muito obrigado pelo convite. Prazer é meu.